Fala, nação, tudo bem com vocês? Vamos hoje assistir um recorte do craque Neto falando sobre a vitória do Flamengo contra o time do Vitória, lá no Barradão, em Salvador. Vitória de 2-1 para o Flamengo. E o Neto disparou a seguinte frase: ninguém vai vencer o Flamengo. Se você é novo aqui no canal, não esquece de comentar nesse vídeo, dá o like, compartilha com seus amigos e vamos para mais um corte. Boa noite, Godoy, boa noite, Marília, boa noite, Quesada. É o seguinte, a gente já vai chamar o repórter William Tales, direto do Barradão, porque o Flamengo ganhou fora de casa e esse monstro sagrado fica no Barradão, o William, fica Casquinha de Siri, fica na praia, fica no campo do Bahia, que eu não sei como é que chama, o que vendeu lá, é a Fonte Nova. E Fonte Nova é o senhor, seu William. Perdeu o Vitória aí no Barradão? Perdeu, Neto, muito boa noite pra você, boa noite a todos, sempre um prazer participar por aqui. 2-1 pro Flamengo aqui no Barradão, um jogo em que o Flamengo foi muito dominante durante os 90 minutos, o Vitória teve poucas escapadas, mas lutou bastante, né? Tentou muito manter esse resultado positivo, o Flamengo saiu na frente, num lance muito bonito do Arrascaeta, né? Ele aproveita um vacilo do Janderson, dribla dois e dá um chute de biquinho ali, a lá Ronaldo consegue fazer o primeiro gol da partida. O Vitória conseguiu chegar ao empate com o Wellington Rato em São Paulo, batendo ali de fora, um chute bonito, contou com desvio, matou o Rossi, 1-1 no placar. O Vitória até ganhou um pouco mais de moral com esse empate, mas não foi o suficiente, porque logo depois o Bruno Henrique fez o segundo para o Flamengo, né? O Michael deu um ótimo passe para o Luiz Araújo, que fez o cruzamento para o Bruno Henrique marcar o segundo e último gol da partida. 2-1 para o Flamengo aqui no Barradão, resultado que mantém o Vitória na lanterna do campeonato e que coloca o Flamengo aí nesse pelotão de líderes, todo mundo empatado com 4 pontos, Neto. Vamos lá, William, fica com a gente, você tá direto aí, o apito final arrebentando todo domingo às 9 horas da noite. Qual a ideia, meu querido Quesada, em relação ao Flamengo, que pra mim é o grande candidato ao título internacional, que meteu 3-0 na equipe do Cruzeiro, e pra mim é o favorito pro título daquilo que eu tô vendo do ano passado e desse ano. Eu acho que o Flamengo também é, mas o Flamengo ganhando o jogo lá no Barradão, que é muito difícil, e aí eu não sei se é o 100º primeiro gol do Bruno Henrique. Por sinal, não é chamado para seleção. Quem é chamado? João Fonseca, Matheus Cunha. Os caras que eu nem sei quem são. Nem sei que jogaram. Agora, o Bruno Henrique não pode ser convocado para a seleção. Porque aí eu não sei por quê. Não sei por que o Bruno Henrique não pode ser convocado para a seleção, desde quando ele vem jogando muito. Ele tem 101 gols pelo Flamengo. Quesada. Esse cara, Neto, joga muito, acho que merecia uma chance na seleção, estaria à frente de alguns que já foram convocados, mas... Nem ir pra seleção já é um absurdo, né? Nem tá na lista, né? Isso é um absurdo. Isso é cartas marcadas, né? Agora, Neto, a grande crítica ao Flamengo no meio de semana na Libertadores é que sobraram atacantes e faltaram homens de criação no meio campo. Mas ganhou, né, Quesada? Ganhou, isso é importante. Ou seja, mesmo quando não consegue fazer... Deportivo Táchira, né? Deportivo Táchira lá. Que é duro chegar lá, sabia? Eu joguei na Venezuela, falar uma coisa pra você. É mais fácil chegar na Lua do que em Táchira. A viagem é mais complicada do que o jogo, às vezes. Não tem ideia. Mas a questão é a seguinte, naquele jogo, Neto, não jogaram... Você acredita que o homem chegou na Lua? Acredito. Tem gente que não acredita, que sabe? Acredito. Você acredita que o Kid Bengala é tudo aquilo? Não, isso eu não sei. Não sabe? Então, agora, voltando pro futebol... que a Terra é redonda e não é plana, eu aí também é mentira, que ela né? seja redonda. Aí é mentira, né? Mas tem gente que acha que é plana. É. Mas o fato é o seguinte, o Flamengo com Gerson e a Arrascaeta é outro time. Você acha que o Luciano Huck faz uma pergunta dessa pros convidados dele? Ó, faz. Uma vez tá assistindo, eu falo as coisas aqui, gente, tem esse negócio comigo aqui, eu tô 23 anos aqui, eu falo o que eu quero. Com responsabilidade ou não. Eu pensei agora que tava tendo um negócio do Luciano, do Marcos Mion um dia, lá no programa dele de sábado. Os caras dão 20 pontos de audiência. Eu nunca vi nenhum frentista falar que vê eles. Nunca vi nenhum cara do supermercado. Mas eles dão audiência. Eles dormindo, eles dão mais audiência que tudo nós juntos. Dormindo, eles dão audiência. Aí o Marcos Mion falou assim, perguntando pro rapaz, o que você não faria perto dos seus filhos? Aí eu não comia chocolate. Eu falei, eu não fazia amor com a minha mulher, perto dos meus filhos. E aí, Quesada, o que você acha disso?
Eu acho que é muito importante isso daí. Agora é o seguinte, Gerson Arrascaeta no time do Flamengo é outro time, vai passar necessariamente pelo pé dos dois as grandes conquistas do Flamengo nessa temporada. Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Vamos lá, o William tá lá, Marília Ruiz toda de Marilyn Monroe, aqui, linda, maravilhosa, uma das maiores jornalistas desse país. Conta pra mim, alguém ganha do Flamengo esse ano? O Inter, Palmeiras, que por sinal, daquilo que eu vi da rodada, Marília, São Paulo, Atlético, Internacional, Cruzeiro, Vitória e Flamengo, assisti vários jogos. O Corinthians é candidato ao título brasileiro, se der uma reforçadinha, Marília. Eu acho que foi muito importante o que o Emiliano falou na coletiva ontem, né? Porque na semana passada eu cobrei aqui o que o Corinthians quer, o que o Corinthians vai priorizar. E ontem, depois da vitória sobre o Vasco, o auxiliar técnico do Corinthians disse que a prioridade do Corinthians é o Campeonato Brasileiro, que o Corinthians não pode sofrer, a torcida do Corinthians não pode sofrer o que vem sofrido. Por isso, acho até que, baseado também no que aconteceu no meio de semana contra o Huracan, acho certíssimo que o Corinthians priorize o Campeonato Brasileiro. Isso pode colocar o Corinthians numa outra prateleira, talvez não dos grandes favoritos, mas com os grandes favoritos tropeçando nessa primeira rodada, por exemplo, Corinthians e Internacional, nesse momento, dividem a liderança do campeonato. Sobre o Flamengo, foi um jogo estranho. Apesar do Flamengo, como disse o William, ter sido melhor do que o Vitória, o Flamengo consegue abrir o placar só no segundo tempo com um golaço do Arrascaeta, desses de gênio mesmo. E na sequência, o Wellington Rato, que tinha acabado de entrar, empata. E aí, hoje, o Felipe Luiz, que eu acho o melhor técnico do Brasil... Daqui a pouco, a gente tem os lances de Palmeiras e Sport, direto da Ilha do Retiro, pro Godoy, pra Marília, pro Quesada e pra mim, pra que nós possamos ver pra vocês. Tá legal? Daqui a pouco a gente vai pra lá. Marília, perdão. Só pra terminar, eu acho que o Felipe Luiz é o melhor técnico brasileiro em atividade no momento, mas acho que hoje, no segundo tempo, ele fez mudanças estranhas. O Flamengo piorou depois das mudanças, ficou de novo com 4 atacantes, com mais dificuldade de fazer. E o Bruno Henrique, de uma forma... Bruno Henrique, no finalzinho do jogo, deu a vitória ao Flamengo. Importante, porque na estreia havia empatado em casa com o Internacional. É o grande favorito? É, Neto. A todas as competições que ele disputar, a Vera. Mas a gente já sabe que no Brasil, com o calendário que tem, ninguém consegue levar as 3 competições. Quarta-feira tem o sorteio da Copa do Brasil, então precisa ver qual vai ser a prioridade do Felipe Luiz. É Brasileiro, Libertadores e depois Copa do Brasil? Aí sobra a Copa do Brasil para alguém. Vamos lá, Godoy, o que você pensa do Flamengo? O Flamengo ganha de 2-1 com o gol do Wellington Rato pro Vitória. Você vai falar aquilo que você quiser. Grande Godoy, maravilhoso Godoy. E o Godoy vai dizer para vocês se foi pênalti ou não em cima do Rafael Veiga no jogo de Palmeiras contra o Sport. E daqui a pouco, olha que as nuvens, olha que o céu, olha que a lua, olha que tiver tudo bonitinho, olha que os poderes de Grayskull puder, a gente vai colocar Palmeiras e Sport. Vamos lá. Aí, meu querido Godoy, o que você pode falar do Flamengo? Craque Neto, o Flamengo é um forte candidato ao título, é um forte candidato em todas as competições que ele participar, de conquistar o título, porque ele tem uma verdadeira seleção na mão, né? Veja só quantos jogadores de seleção que tem no time titular, sem contar aqueles que estão na reserva, seja a seleção brasileira quanto seleção dos outros países aqui da América. Agora, quanto à qualidade do técnico Felipe Luiz, saber comandar esse grupo de estrelas não é fácil, não, é muito difícil. Porém, para fazer os jogadores renderem é mais fácil do que o produto total, a qualidade total do que o técnico do Fortaleza tem na mão. Então, em termos de qualidade disponível, de investimento disponível, o técnico Vojvoda do Fortaleza tem um rendimento melhor do que o Felipe Luiz, no meu entender. Portanto, o Flamengo é candidato aos títulos que ele disputar, mas a gente tem que valorizar muito o que o Vojvoda faz com o Fortaleza. Não tenho dúvida disso. E o Abel Ferreira no Palmeiras também, ainda mais com os pênaltis que ele tem. Eu quero ver qual vai ser a fala dele na coletiva. Eu quero saber como é que vai ser. Mas antes disso, o William lá, né? A gente tem o William lá. Ô William, e aí em relação ao Vitória, próximo jogo do Vitória, próximo jogo do Flamengo, qual é a visão que você tem aí, filho?
Pois é, o Vitória está num momento complicado, Neto, porque vem de 8 partidas com apenas uma vitória. É a pior marca da era Carpini. O técnico Thiago Carpini vem sendo cada vez mais cobrado, né, no comando do Leão. No jogo de hoje fez algumas mudanças na escalação, força máxima, mas atendendo alguns pedidos do torcedor, como Claudinho na lateral direita, no ataque também a entrada do Eric, que veio por empréstimo do São Paulo. Então o time teve algumas modificações para encontrar um fato novo, né, em busca de um resultado melhor contra o Flamengo. Em termos de desempenho, o time não propôs muito, mas lutou bastante, né? A torcida vibrou durante todo o jogo apoiando o time porque percebeu a raça da equipe dentro de campo. Mas o fato é que não veio nenhum ponto nesta noite. Vitória segue sem pontuar no Campeonato Brasileiro. Agora volta a atenção para a Copa Sul-Americana, porque já tem compromisso no meio da semana contra o Defensa e Justiça fora de casa. É uma sequência dura pela frente. Defensa e Justiça, Atlético Mineiro, Fortaleza e Fluminense. 4 jogos muito difíceis aí e que o técnico Thiago Carpini e a equipe precisam reagir o quanto antes para que a situação não fique ainda mais complicada, tanto no Brasileiro como na Sul-Americana, em que o Vitória estreou com empate em casa contra a Universidade Católica do Equador, Neto. Vamos lá, então. O William, obrigado por toda a sua participação maravilhosa todo domingo, sempre convidado para falar do Bahia, falar do Vitória, falar do futebol do Nordeste, tá bom, filho? Obrigado, Neto. Olá, meus amigos, boa noite, bem-vindos a mais uma live aqui no canal RMP. Estou começando até um pouquinho antes do horário, porque eu estava em dúvida se a live do UOL ia acabar mesmo começou às 10h30, 11h30, então eu dei uma folguinha, mas ela acabou terminando até um pouquinho antes de 11h30. Então, como eu já vi que tinha bastante gente aqui esperando, eu resolvi vir logo para cá, e à medida que o pessoal for chegando, vai todo mundo entrando na mesma vibe, para comentar esse jogo, mais uma vitória do Flamengo, mas, novamente, uma vitória que, em termos de, vamos assim dizer, de desempenho, eu acho que o Flamengo ficou devendo. Quase empatou um jogo que seria um resultado desastroso se o Flamengo empatasse, desastroso, mas uma boa jogada do Luiz Araújo, que hoje entrou no segundo tempo, e como sempre acontece, quando entra no segundo tempo, ele aí desempenha, um cruzamento na medida, o Bruno Henrique fez o segundo gol, já bem mais para o final do jogo, e garantiu a vitória por 2-1. Voltamos àquele mesmo sentimento da vitória sobre o Táchira. Ganhamos, que era o mais importante, mas não fomos o time encantador que já demonstramos ser em outras situações. Claro, o Felipe até se referiu a isso na entrevista coletiva passada, a de hoje eu ainda não vi, mas vamos ver aqui juntos. Ele diz que ele quer ganhar e jogar bem, mas que se der para ganhar sem jogar bem, ele quer também, porque ele quer ganhar. Sei que tem muita gente decepcionada, muita gente que esperava, eu também esperava, uma atuação mais contundente. Acho até que poderia ter acontecido se o Flamengo não tivesse perdido, como perdeu, 2 gols com menos de 5 minutos. É impressionante, é uma marca desse time do Flamengo. E não é da época do Felipe Luiz, não, já de muito tempo. É uma marca desse time do Flamengo, criar as situações de gol e desperdiçá-las. Então, com 5 minutos de jogo, o Flamengo já poderia estar ganhando de 2-0. Porque as 2 chances foram antes dos 5 minutos. Se isso tivesse acontecido, muito provavelmente o Flamengo teria goleado o Vitória e estaríamos todos nós aqui comemorando a volta de uma grande exibição do Flamengo. Não aconteceu porque, mais uma vez, desperdiçamos o Gerson, dando um peteleco dentro da área, onde tinha todas as condições de encher o pé, estufar a rede, e o Cebolinha, também numa condição ótima para cabecear, inclusive sem pular, que foi o que ele fez, e ele cabeceou para fora, em vez de cabecear para dentro do gol do Vitória. Claro, há algumas coisas que a gente precisa dar um desconto, como, por exemplo, essa viagem que foi extremamente desgastante. O Flamengo, quando jogou em Táchira, estava cansado, nitidamente cansado, e hoje ainda está desgastado também. Porque se na ida ele teve um desgaste enorme por causa de uma viagem de 11, 12 horas, mais 1h30 na migração,
mais 1 hora e tanto na viagem de ônibus para São Cristóvão, tá? Ele teve que fazer isso tudo ao contrário depois, né? Só não teve a imigração. A única coisa que ele não teve na volta foi a imigração, porque aqui no Brasil ele não precisa passar por imigração. E se passar também é bem rápido, é só mostrar o passaporte e vamos embora. Então, eu acho que ainda cabe um pouco de desconto pelo desgaste do Flamengo nessa semana. Quer dizer, na semana que passou, hoje é domingo já, né? O primeiro dia da semana seguinte, mas nos últimos dias, por causa da estreia na Libertadores fora e na volta direto para Salvador, sem nem sequer passar no Rio, fazendo apenas um treino. O Flamengo conseguiu fazer um treino entre a vitória no Tátira e a vitória de hoje no Barradão. É fundamental, entretanto, que a gente tenha na cabeça a lembrança de que o Flamengo ganhou os 2 jogos. Isso conta e conta muito. Não quero passar pano para o Felipe Luiz, vou fazer algumas críticas a ele hoje, até porque eu acho que ele está começando a pegar uma mania que me preocupa, mas o fato é que os resultados vieram e, bem ou mal, ele continua com um percentual de aproveitamento de quase 80%, 78%. Não há como deixar de reconhecer que o trabalho é bom por causa disso. Mas temos muita coisa mesmo para conversar. Estou vendo que o público já está chegando. E eu vou botar, então, aqui os tradicionais vídeos de abertura para que vocês esperem um pouquinho a turma toda chegar e a gente aí emende de cara a conversa com vocês. Uau! Como fazia meu amigo Jô Soares. Vamos então agora ao vídeo da absoluta propaganda. Não sai daí não, que depois desse vídeo a gente, vai. Se você não se inscreveu, eu faço um pedido pessoal para você. Se inscreve no meu canal. Não custa nada, 0,800. Você clica aqui embaixo, se inscreve, vai ajudar o meu canal e a mim mesmo aqui no YouTube. Dá essa força. Se você curte os meus comentários, se você curte estar aqui para papear comigo, como a gente sempre faz, esse papo tão gostoso, entra aqui, clica e aciona o sininho. Você vai estar sempre por dentro dos horários. Hoje, por exemplo, foi um horário diferente, porque eu tinha a live do UOL. Então, você vai estar sempre ligado em tudo que eu puder fazer. Se inscreve aí, ativa o sininho, vai por mim, dá uma força. Vou começar lendo os primeiros superchats aqui. O Santos acaba de empatar o jogo com o Bahia. O Santos que, claro, está jogando sem Neymar. Onde está Neymar? Essa é a grande pergunta que não quer calar. Né? Continua machucado. Vamos então começar aqui. Levi Silva, a cada dia tenho mais desgosto e nojo de assistir o Fla. Time acomodado, não tem um matador. Michael é um peladeiro, perdem gol que até um cego faz. Levi, calma. Desgosto e nojo de assistir o Flamengo do Felipe Luiz é muito exagero. São palavras muito fortes. Se você sente, ok, você está dizendo, mas eu considero palavras muito fortes para um momento do Flamengo em que ele tem um treinador que tem 78, vou até ver aqui direitinho, o aproveitamento do Felipe Luiz é uma coisa assustadora, entendeu? Assustadora no sentido de bom. Olha aqui. São 31 jogos, 21 vitórias, 9 empates e apenas uma derrota. 52 gols sofridos, gols feitos e 16 gols sofridos. 4 títulos, Copa do Brasil, Supercopa, Taça Guanabara e Carioca. Tudo bem, você pode não querer considerar a Taça Guanabara, mas pelo menos o Carioca. Então são 3 títulos, pelo menos, com apenas uma derrota. Acho um exagero, sinceramente, acho um exagero você considerar que você tem desgosto e nojo do Flamengo, do Felipe Luiz. Concordo com você que está faltando um matador, está voltando agora, provavelmente Pedro vai jogar de 10 a 15 minutos contra o Central Córdoba, pela Libertadores, no meio da semana, na quarta-feira, e aos poucos, tem que ser aos poucos, não dá para jogar no jogo seguinte já 90 minutos, não dá para fazer a idiotice que o Santos fez com o Neymar, que está aí agora arrebentado de músculo. Você tem que ir bem aos pouquinhos, joga 15 minutos num jogo, depois no próximo jogo joga meia hora, depois no próximo, aí descansa um jogo, aí depois no jogo seguinte você joga
45 minutos, joga um tempo e vai assim aos poucos colocando o Pedro em campo. Então o matador nós temos e está chegando. Calma. E mais importante, se você está tendo nojo e desgosto no momento que nós estamos ganhando, imagina o que você vai sentir no momento que a gente tropeçar. Porque tropeço faz parte do futebol, gente. Tropeço faz parte do futebol e o Flamengo pode tropeçar. Olha aqui, o Bruno Machado. Com o Felipe Luiz, diz ele, será difícil sonhar com esse Mundial. Amigo Bruno, com qualquer treinador, não dá para sonhar com o Mundial. Pega o Jorge Jesus e bota ele no comando do Flamengo agora e você não vai ganhar o Mundial. Os principais times europeus são muito mais fortes que os nossos. Muito mais fortes. E se é um campeonato que você tem que enfrentar vários deles, a chance de você ser campeão é 0. Um jogo você pode até ganhar. O Flamengo pode, por exemplo, num dia bom, num dia que esteja fazendo os gols em vez de perdendo, ganhar do Chelsea. É difícil, é dificílimo, mas não é impossível. Um jogo foi como o Internacional ganhou do Barcelona. Foi como o Corinthians ganhou do Chelsea. Um jogo. Agora, um campeonato que você vai enfrentar vários grandes europeus, a chance de você ganhar é nenhuma, gente. Aí a culpa não é do Felipe Luiz. Estamos vencendo na bacia das almas graças ao talento individual de alguns jogadores. É fato. Mas eu acho que não é por falta de esquema do Felipe Luiz, não é por falta de treinamento. Nesses 2 últimos jogos, eu atribuo muito ao desgaste. Desgaste de viagem, desgaste de aeroporto, desgaste de tudo isso que te tira da zona de conforto. Foi bem contra o Tátira? Não achei que foi. Foi bem hoje? Também acho que ficou devendo. Mas daí, a gente já dizer que estamos terra arrasada, não é assim também. É isso, nação. Vitória do Flamengo de 2-1 contra o time do Vitória no Barradão, lá em Salvador, pela segunda rodada do Brasileirão. Nesse jogo, um ponto importante é o gol do Arrascaeta, que somou 76 gols pelo Flamengo e se tornou o segundo maior artilheiro gringo do rubro-negro. O Arrascaeta está atrás apenas do argentino Duval, que soma 94 gols. A gente nota ali nos 16 minutos do segundo tempo que o meia Arrascaeta deu um bote em Janderson, caiu, conseguiu se levantar, manteve a posse de bola e finalizou de bico, fazendo um lindo gol ali para o Flamengo. Embora o jogo de hoje tenha sido um jogo difícil, o Vitória jogando dentro de casa segurou bem, mas o Flamengo ainda conseguiu driblar ali e conseguiu brilhar. Não foi um dos melhores jogos do Flamengo, mas saiu com a vitória. Lembrando que a Arrascaeta, ele ainda está voltando de uma lesão. A gente notou também que ele perdeu uma chance de gol, uma boa chance de gol, com o chute de dentro da área. Falando de Bruno Henrique, ele é um jogador muito eficaz. O Bruno Henrique se posiciona muito bem. Ele está no lugar certo. Ele aproveitou ali o cruzamento do Luiz Araújo e decretou a vitória do Flamengo no jogo de hoje. Também o Bruno Henrique, ele teve outras 2 chances nos minutos finais do jogo, com cabeçada para a defesa do goleiro e também um chute que foi desviado. Escalação do Felipe Luiz muito boa, né? O time de formação inicial conseguiu melhorar ali um pouco mais no segundo tempo, com a substituição. O gol da vitória de hoje saiu de 3 jogadores que iniciaram no banco, que foi o Michael, o Luiz Araújo e o Bruno Henrique. E esse foi o recorte de hoje. Me digam o que vocês acham do jogo, dos comentários, quem se destacou no jogo de hoje, quem jogou mal, sobre a escalação do Felipe Luiz. Foi uma boa escalação, ele pecou ali no movimento de algum jogador. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever, deixa seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos, com sua família. E é isso, até a próxima, tchau, tchau.